Serei contigo um concerto eterno. Amém? Feche teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, essa rica oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, debaixo de Tuas asas, Senhor Jesus, para aprender e para pregar e para falar do Teu amor, da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar não o que a gente queira ouvir, Senhor, mas o que a gente precisa ouvir, Senhor Jesus. Senhor, abençoa, Pai, esse culto, como já está abençoado, Pai. Amém, Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluias. Estão felizes, meus irmãos? Todo mundo alegre? Glória a Deus. É muito bom a gente estar na presença do Senhor Jesus, falar da palavra do Senhor. E hoje eu quero aproveitar para falar um pouco sobre algumas alianças. Algumas alianças que foram feitas e que ainda são feitas, né? Não é verdade? O tema de hoje, a gente vai falar que Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. Amém? O que é uma aliança? O que é o conceito de uma aliança para vocês? O que seria uma aliança? Quando a gente casa, vamos supor, eu até falei aqui, vamos falar assim da aliança do casamento. Quais são as características de uma aliança de casamento? Oi? Inquebrável, né? Inquebrável. Já está, até a morte, inquebrável. Inquebrável. Tem alguns aqui que eu separei. Inquebrável. Círculo sem início e sem fim. Sim ou não? Duradoura. Não é? O que você definiria como uma aliança? O que é uma aliança, gente? O que é uma aliança? Um pacto. Muito bem. Uma aliança é um acordo, é um pacto, é um compromisso, é um contrato, é um tratado, é uma fusão. Uma aliança é uma coisa séria. E quem faz uma aliança? Como que é feita uma aliança? Como que eu posso fazer um pacto? Quem é responsável por esse pacto? São duas pessoas, né? As duas pessoas, eu e você, somos responsáveis. Porque não adianta só eu fazer o pacto. Eu vou fazer o pacto. Vou fazer um pacto aqui. Hoje o pastor Marcelo todo dia vai tomar um café na minha casa. Quando ele chega lá não tem café. Que pacto que é esse? O pacto ele é uma coisa muito séria. A gente vai falar aqui sobre algumas alianças, sobre alguns elos, né? Em Ezequiel 16:60, a gente leu 60. Contudo eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias de tua mocidade. Estabelecerei contigo um concerto eterno. E lá no 62 está escrito: porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Amém? A gente pode ver lá em Isaías 54, também está dizendo: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. O que é outeiros, gente? Montes. Montanhas, outeiros são montes. Pequenos montes. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz não mudará.
diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Então, assim, mesmo que os montes, mesmo que as adversidades, elas se movam, se quebrem, as nossas alianças mundanas, a nossa palavra saiam do lugar, mas o Senhor, Ele é fiel. A dele não tremerá, não se abalará, não se desviará de jeito nenhum. O conceito de aliança, ele perpassa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ou seja, vai muito além dessas coisas. É um conceito bíblico, né? Que aponta diretamente para Deus e o seu projeto de criar e redimir. Não é mesmo? Firme a sua aliança com Deus. Uma aliança é um pacto de sangue. Compromete as duas partes, a fidelidade sob pena de vida ou morte. E é exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele poderia muito bem ter falado: o quê? Eu vou morrer por esse povo? Não é? Mas ele manteve a aliança dele até a morte. Manteve a palavra dele até a morte. Foi humilhado, crucificado, cuspido, judiado. Então a gente deve firmar a nossa aliança. A comunhão de Deus com o seu povo é o plano, é o fundo, né? É tudo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Como a aliança que começou lá no começo de tudo. Coloquei aqui a aliança de Adão. A aliança que Deus fez com Adão, que foi a aliança da criação, assim vamos dizer. Relacionamento original entre Deus e a humanidade. Lá em Gênesis 3, 8, 10, do 3, 8 até o 10 você vai ver isso. Ao criar-nos, né, a nossa imagem e semelhança, Ele deixou clara a responsabilidade humana na sua relação com Deus e a criação, com toda a criação. Sim ou não? Adão quebrou essa aliança? Adão quebrou. Adão quebrou essa aliança. Mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo. Sim ou não? O descendente que feriria a cabeça da serpente. Noé, mais uma aliança. Aliança da preservação. Sim ou não? Quando tudo estava perdido. Ela está dizendo ali, quando Adão quebrou, né? Adão quebrou, depois veio Noé. Lá em Oséias, né? Vai falar vai falar sobre que Adão. Mas eles transpassaram o concerto com Adão. Eles se portaram eleivosamente contra mim. Ou seja, quebraram, né? A aliança de Adão já foi quebrada. A aliança de Noé, preservação. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé e sua família. A gente vai ver lá em Gênesis 6, 8 ao 14. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã
Jafé. No versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí Deus anuncia o dilúvio, né? Anuncia o dilúvio. Lá no 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, fará compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. A gente percebe que até hoje, quantas vezes quebramos nossos pactos, nossas alianças com Deus? Quantas vezes? A gente peca, a gente fala, a gente não vai fazer mais. Amanhã faz de novo. Ah, mas Deus é misericordioso, sim, eu creio. Mas uma aliança, a gente vê que a aliança ela vem desde lá de trás, e ela tem consequência grave quando ela é quebrada, tanto no casamento, quanto espiritualmente, quanto humanamente falando. Sim ou não? A gente é cheio de fazer alianças e quebrar, se esquecer, não sei quem fiz, não sei quem fui. Eu sei que essa é uma palavra de exortação para nós, para a gente dar mais valor nas nossas promessas, nossos pactos, nossas alianças, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Então a exortação para toda a igreja sobre compromisso. A gente faz compromisso, a gente não cumpre. A gente casa, a gente descasa. Não é brincadeira não, meus irmãos. Aliança é coisa séria. E você vê que as consequências são graves. Abraão, Deus fez aliança com Abraão. Eu coloquei aqui que aliança da promessa. Abraão, aliança da promessa. Deus fez diversas promessas a Abraão. Terra. Deus prometeu terra para Abraão. Deus prometeu filho, descendentes. Mas no cerne de tudo, né? Isso estava em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Estava escrito. Na descendência de Abraão viria Jesus. Na descendência de Abraão viria Jesus, que também já ia ter o propósito, que também já estava no propósito de Deus. Por quê? Porque quebramos a aliança lá atrás. Jesus foi o resultado da quebra de uma aliança, e foi o resultado do amor de Deus. A gente pode ver o tanto que Deus nos amou, porque tinha uma aliança, e através dessa aliança que se quebrou a partir do homem, a consequência foi o Filho de Deus, foi o sacrifício.
pelo amor de Deus para conosco. Isso você vai ver lá em Gênesis 12, 1 ao 3, 6 ao 7, 13, 14, 17. Se a gente for ler aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Mas para você meditar nessas alianças, lê lá Gênesis 12, 1, 3, 6, 7, vai indo até. E Moisés? Teve aliança? Moisés teve aliança? Aliança da lei. Sim ou não? Deus falava com Moisés como alguém que conversava com um amigo. Através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade, o que ele queria, como era para ser. Sim? Israel, teve aliança em Israel? Aliança condicionada. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel bênção ou maldição. Está lá em Deuteronômio 11, 26, 28. Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. Contudo, Deus mesmo assim promete que irá reuni-los, trazendo de volta a terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Que aliança, hein? Depois veio a aliança de Davi. Na aliança de Davi, Deus promete que sua linhagem viria um rei permanente. Está vendo que da onde a gente veio, lá de trás, as alianças que foram formadas entre Deus e os homens de confiança. Estava até vendo em Atos, né? Estava estudando sobre administração de igreja e demais coisas. Alguém vai lá, pastor da igreja, nosso pastor sênior, vai lá e escolhe uns cabras de confiança, cheio do Espírito Santo. Por que de confiança? Porque senão não tem aliança. O pastor vai escolher alguém que já sabe, ó, esse cara vai quebrar a aliança. E a consequência, obviamente, ela vai vir. E não foi diferente aqui. Olha só, na aliança davídica, Deus promete que sua linhagem viria um rei permanente. Ele teve que escolher. Escolheu Saul. O que Saul fez? Quebrou a aliança? Quebrou a aliança. Depois escolheu Davi. E através de Davi nasceu o rei permanente. Quem é o rei permanente? Aleluia, Deus. O que eu quero dizer, toda ação tem uma reação, né? O inimigo, ele projeta para destruir. Mas eu quero dizer que Deus, ele já se antecipou a todo o mal que o inimigo está fazendo. A verdade é essa. Eu tenho no meu coração que o Senhor, ele é especialista em quebradores de aliança, em quebradores de pacto. Ele é especialista nisso. Porque ele já sabe que somos defeituosos, que pacto com o homem é difícil. Infelizmente.
Todo pacto que a gente faz, raramente vai dar coisa boa. Mas o pacto do Senhor, ele é eterno. Nunca vai se estremecer, nunca vai cair, nunca vai quebrar, vai ser eterno. Então a aliança que Deus tem contigo, ela não tem trinca, ela não tem quebradura, ela não tem espaço para alicate nenhum cortar. O elo é infinito, e toda a honra, toda a glória e todo o poder está com Ele. Aleluia, Deus. Lá em Samuel 7:8 ao 16, fala um pouco, né, da descendência de Davi, que ia vir o rei, que iria vir o rei eterno. E a gente sabe que esse cumprimento deu-se através de quem? De Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Lucas 1, 32, 33 diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha só que maravilhosa essa palavra. Lucas 1, 32, 33. Se tiver com a sua Bíblia aí, acompanha lá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Ele chegou para restabelecer a ordem, para curar, para salvar, para amar, para perdoar, para levantar o que está caído. Quer ver? Coloca aí em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, que é o que vem acontecendo sempre, a vida toda, né? Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E aí então nasce esse que é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, para justificar a aliança quebrada lá atrás, lá no Éden, quando o homem quebrou a aliança com Deus. Deus pensou: não, imagina comigo, quando tudo aquilo aconteceu, o inimigo deve ter falado assim: agora venci, agora passei a régua. Mas Deus já tinha o antídoto disso, já tinha o que ser feito. Pelo amor veio Jesus, e com Jesus veio a nova aliança. Jesus Cristo, nova aliança, que é essa aliança que a gente vive hoje, que é a aliança da graça, a aliança da misericórdia. Essa é a aliança que nós vivemos. Eles viram, às vezes eu fico, algumas pessoas assim, várias pessoas já falaram para mim: ah, como eu gostaria de viver lá na época de Moisés, lá na época de... Rapaz, não diga isso não. Né, pastora Lu?
Ali era lei, ali era lei. Aqui é Jesus. Jesus. Diga Jesus. Graça. Sabe o que é graça, meu irmão? Graça é aquele que faz um pacto com você e não quebra nunca, mesmo que você quebre. E é tão diferente que mesmo que você quebre, ela ainda está de pé. Mesmo que você quebre essa aliança, ela está lá. Quando eu quebro uma aliança com um homem, ela se dissolve das duas partes. Ela simplesmente é destruída. Ali já vira uma coisa, já vira uma guerra, já vira uma coisa que, não tem cabimento. Mas quando você quebra a aliança com Deus, Ele já está além disso. A mesma aliança que você achou que quebrou ainda está lá de pé, limpa, lacrada, invulnerável. Coloca para mim João 14, 16, 21. Jesus Cristo, a nova aliança. Guarda isso na sua cabeça. Por que eu falei dessas alianças lá atrás? Porque elas são importantes para nós. Sabe por quê? Quem aqui sabe quando está fazendo algo errado? Levanta a mão assim. Sabe por que você sabe? Sabe? Porque você sabe fazer certo. Se você sabe que você está fazendo errado, é porque você sabe fazer o certo. Simples assim. E se você sabe que está fazendo certo, é porque você sabe como fazer errado. Sim ou não? Mas a gente é tão inteligente aos nossos olhos que a gente dá um jeito de burlar a própria mente. A gente dá um jeitinho dentro da gente, fala, não, mas eu vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo, mas sabendo que está errado. A gente mesmo está se justificando. E é onde a gente quebra a aliança com Deus. E é onde a gente quebra a aliança com o Senhor Jesus. Mas quando Jesus veio, por causa dessas alianças lá atrás, principalmente a aliança da desobediência, que Ele pagou com a própria vida, a última aliança do Senhor com o povo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Por que o mundo não pode receber? Diga, porque o mundo não pode vê-lo. E nem o conhece. Mas a igreja do Senhor conhece. Porque está escrito: mas vós conheceis. O mundo não conhece, porque não vê. Mas todos nós que temos uma aliança com Jesus, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que fomos separados do mundo para viver uma vida com Cristo. Amém? Vocês parecem que estão meio espantados? É bênção. Quem aqui aceitou Jesus? Está justificado, meu amigo. Está justificado pelo sangue dele. Está salvo. Sabe por que você está salvo?
Porque não é eu que estou dizendo. Porque vós conheceis. Certo? Porque vocês conhecem. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos. O que é órfãos? Sem pai. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis. Quem está sentindo a presença do Senhor Jesus aqui? A palavra do Senhor não volta vazia. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, Deus. Glorificado seja teu nome, Pai. Porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Essa aliança ela fala de redenção, amor, unidade, eternidade. O alvo de Deus ao longo da história, estabelecer uma unidade e comunhão com seu povo. Eu estou aqui falando aqui para a gente, para mim também, para toda a igreja, para a gente se unir nessa aliança, a igreja se unir nessa aliança, não deixar essa aliança se romper, para a gente honrar aquele dia que a gente falou: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. E também que a gente possa trazer mais para essa aliança. Amém? Que poderia falar aqui um monte aqui, mas o tempo não vai dar. Deus estabeleceu uma aliança eterna com seu povo ao longo da Bíblia. Vemos que Ele concedeu graça e vida, redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver em conformidade com a sua vontade e propósito. Mas e se falharmos, né? Mas e se falharmos? Mesmo quando falharmos, Deus não falha. Ele é sempre fiel, eternamente leal. A sua aliança assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Sim ou não? É isso, igreja. É isso. Então, a mensagem de hoje é pequenininha assim, ó. Firme a sua aliança com Deus. Firme a sua aliança com Deus. Isso é individual. Isso é individual. Ah, mas o irmão não firmou? Por que eu vou firmar? Ah, mas o fulano não fez. Você não é fulano nem ciclano. Você é você. Firme a sua aliança com Deus. Essa palavra, ela é só para você entender essa frase. Mais nada. Firme a sua aliança com Deus, porque Ele honrou a aliança conosco. Por isso nós estamos aqui hoje.
Por isso nós estamos aqui nessa noite. A gente poderia estar no boteco, na festa, bebendo, plena sexta-feira, churrasco, fazendo um monte de coisas aí. Aí é onde eu digo, né? A gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Se a gente está sabendo o que é certo, é porque a gente sabe o que é errado. Se a gente sabe o que é errado, é porque a gente sabe o que é o certo. Sim ou não? Não tem jeito de escapar, né? Diga no seu coração assim, ó: firme a sua aliança, a minha aliança no Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus. Que essa palavra possa engrandecer, Senhor, cada vez mais o elo da nossa aliança contigo, Senhor Jesus. Que a gente possa, Pai, prestar atenção, Pai, nas nossas atitudes, Pai. Prestar atenção se estamos realmente te agradando, Senhor Jesus. Se estamos fazendo a coisa certa, se estamos fazendo a coisa errada, Senhor. Nos convertendo dos nossos maus caminhos, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, eu rogo pela Tua igreja aqui nessa terra, Pai. Para que essa palavra, Senhor Jesus, possa queimar os nossos corações, Senhor. Para que a gente possa lembrar da Tua aliança, Pai. Do pacto, Pai, que tem tido conosco, Senhor. E que Tu está no meio de nós para todo sempre. Para reinar hoje e eternamente para sempre, Deus. Te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Agradecer a oportunidade dessa palavra. E as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus.